Olá pessoal, nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre memória principal, né, que faz parte dos componentes de hardware que nós vamos estudar nessa sequência de aulas, tá? Bom, assim como o processador, a memória principal é um dos itens que vocês encontram as especificações, né, quando você vai comprar um computador ou um smartphone. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas especificações que vocês encontram. Por exemplo, essa primeira aqui, 8 GB, né? 4 GB soldado mais 4 GB slot DDR4 2400 MHz. 8 GB, 1 vezes 8 GB DDR4 2666 MHz, tá? E um smartphone, que memória RAM de 4 GB. Só lembrando, pessoal, que a memória RAM é a memória principal do computador, né? Então, essa denominação vem da onde? É Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, tá? Que são chips capazes de armazenar informações que o processador pode facilmente ler ou escrever. Então, se vocês lembrarem, né, na nossa aula sobre processador, lembram que o processador ele lê, né, informações da memória RAM, que é a memória principal, tá? Executa o processamento e devolve os resultados, ou seja, ele lê e escreve na memória RAM, tá? Então, a memória RAM ela armazena os dados que o processador está trabalhando, tá, pessoal? E essa memória, né, ela armazena informações de forma temporária, ou seja, se você desligar o seu computador ou o seu smartphone, né, não houver mais a energia nessa memória, as informações dela são perdidas, tá? Como que essas memórias elas são introduzidas em um computador? Então existem duas formas, pessoal. Uma é através de módulos, né? Então você pode adquirir, né? Geralmente quando você compra já vem alguns módulos desses, mas se você quiser aumentar a capacidade, alterar ela, você também pode adquirir esses módulos separadamente. Aqui a gente tem um módulo de notebook, que ele é menor, tá? E aqui o módulo de memória de desktop. Então essa é uma das formas que a memória vem para você colocar no seu computador. E também tem alguns computadores, né? Vocês viram que algumas especificações aparecem em módulo soldado, ou seja, esses chips eles são soldados na própria placa-mãe do computador. Então não é possível alterar, tá, esses chips, substituí-los. Somente quando essa memória ela é através de slot, onde vocês conseguem colocar esses módulos de memória. Então, assim, quando aparece aqui na descrição, né, 1 vezes 8 GB, quer dizer que é um módulo, tá, de 8 GB. Se aparecer 2 vezes 4 GB, são dois módulos de 4 GB, tá, pessoal? Bom, e quais fatores, né? Falando em memória RAM, quais fatores influenciam no desempenho de uma memória, tá? E no preço dela, pessoal? O padrão, né? Primeiro aqui, o padrão da memória, a velocidade de acesso, né? De leitura e de gravação dos dados e a capacidade de armazenamento dessa memória, tá? Então, se a gente pegar uma especificação aqui, né? Esses 4 GB quer dizer o quê? Que é a capacidade de armazenamento desse módulo. O padrão DDR4 significa o padrão dessa memória. E 2400 MHz é a velocidade, tá, pessoal, de acesso dessa memória. Se a gente agora observar esse outro exemplo aqui, eu tenho a capacidade de armazenamento de 8 GB, né? O padrão continua o mesmo, o que muda é a velocidade de acesso a essa memória, tá? E aí a gente vai discutir agora um pouco sobre o padrão, tá, pessoal, dessa memória. Então existem diversos padrões, né? A memória padrão DDR ela foi introduzida em 1996. Em 2003 a gente teve o padrão DDR2, 2007 DDR3, em 2014 o padrão DDR4, que é o padrão atual. Então quando você vai adquirir, por exemplo, um desktop, né, ou um notebook, qual o padrão que você deve observar, né? Se ele possui o padrão DDR4, se você adquirir um computador com esses padrões anteriores, eles são padrões mais defasados já, tá, pessoal? Então ele perde em desempenho. Então o padrão atual, né? E o que que interessa pra gente no caso nesse momento é o DDR4. E a velocidade, que é o clock também, tá, pessoal? É o clock que define a velocidade. Então aqui tem a velocidade máxima desses padrões, né? Então olha só, lá na primeira versão do DDR a velocidade máxima era de 500 MHz. Na versão do DDR2 esse valor subiu para 1333 MHz. No padrão DDR3 para 2400 MHz e no DDR4 para 4000 MHz, tá? Então assim como o processador, quanto maior essa velocidade, quer dizer o quê? Que a memória consegue ler e gravar dados mais rapidamente, tá, pessoal?
Então, obviamente que a gente, para mim aumentar o desempenho do meu computador, né? Quanto maior a velocidade, mais rápido a gente tem acesso aos dados da memória RAM. Naqueles exemplos que eu postei no começo do vídeo, a gente possui geralmente valor de DDR4 entre 2.400 e 2.606 MHz, que é o padrão que a gente encontra hoje em desktop. Essas memórias, por exemplo, de 4.000 MHz são memórias mais caras, né? Capacidade de armazenamento, tá, pessoal? Então vamos lá. Então existem, geralmente quando você adquire um computador, né, ou um módulo separado de memória, ele vem nessas capacidades, né, em módulo de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64, né? Então quanto maior a capacidade de armazenamento, um preço mais elevado você vai pagar no computador ou no módulo de memória, tá, pessoal? Mas assim, é uma pergunta que vocês têm que saber responder, né? Qual a vantagem de eu ter mais memória RAM no meu computador? Tá? Então assim, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender é como que essa memória funciona, né? Eu coloquei um exemplo aqui. Imagine que eu tenho um computador com 8 GB de capacidade de armazenamento e eu tenho aqui meu sistema operacional rodando, que ele ocupa 2,5 GB, né? Eu tenho meu navegador de internet rodando, que eu estou com ele aberto, ele ocupa 1 GB. Eu tô trabalhando com um processador de texto, que ele ocupa 1,5 GB, e estou trabalhando com um programa de edição de vídeo que ele ocupa 4 GB, né? Nesse exemplo básico aqui que a gente criou, a minha memória ela está toda lotada, então eu tenho meus 8 GB ocupado. Mas e se eu precisar executar mais um programa? Imagine que eu preciso abrir um programa editor de imagem que ocupa 2 GB, né? Se a gente for verificar somente o tamanho, né, a capacidade dessa memória RAM do meu computador, eu não conseguiria executar esse programa, porque não tem espaço mais para ele, né? Mas vocês imaginam só se vocês conseguissem executar somente os programas que caibam na memória RAM, né? Como é que ficaria o uso desse computador? Porque lembre-se que todo programa, né, que ele está em execução, ele está armazenado na memória RAM, porque é onde o processador consegue ler e gravar informações, tá, pessoal? Então, o que acontece, né? Como que os computadores eles deixam a gente abrir, né? Utilizar programas que ocupam mais capacidade de memória do que o computador tem, tá, pessoal? Então, existe uma técnica, né? Chamada swap. Um barulho aqui na rua. É, existe uma uma técnica chamada swap, pessoal, que significa área de troca, né? O que acontece? Quando a sua memória RAM ela tá cheia e você precisa abrir outro programa, por exemplo, o computador, o sistema operacional, ele pega os dados que não estão sendo usados na memória RAM e colocam nessa área de troca de swap, que ela fica onde? Ela fica na minha unidade de armazenamento permanente, que é um disco rígido ou um SSD, tá? Então, qual que é a ideia? Eu pego os dados que eu não estou utilizando, jogo aqui no swap. Então, eu libero espaço na memória RAM para executar aquele programa, tá? E aí, quando eu não quero executar mais aquele programa, eu quero utilizar outro, né? Então, ele faz essa troca novamente, né? Coloca os dados que eu não estou utilizando no swap. O swap é como se fosse uma extensão da memória RAM, só que ela é utilizada, né? Ela é armazenada, na verdade, em um dispositivo secundário, tá? Como um HD ou um SSD. Só que isso gera um problema, por quê? Porque um HD ou um SSD ele é mais lento que a memória RAM, né? Principalmente o HD, pessoal. Né? Então, qual que é o problema que isso acaba gerando? Veja só, se meu computador ele tem pouca capacidade de armazenamento, tá? Eu consigo executar poucas aplicações ao mesmo tempo. Para mim executar mais aplicações, eu vou ter o maior uso do swap. E como o swap ele é lento, tá? Essa troca é lenta porque o disco rígido do meu computador, o SSD é mais lento que a memória, acaba tendo lentidão, né? Eu sinto uma lentidão na execução desses programas, tá? Quando minha memória tem muita capacidade de armazenamento, eu consigo armazenar mais aplicações ao mesmo tempo e eu uso menos o meu swap. Então, é por isso que um computador com pouca memória, a gente fala, né, acaba percebendo que ele é mais lento, por causa desse comportamento, tá? Então, se vocês perguntar, né, qual que é a capacidade ideal, então, para um computador hoje? Hoje, o mínimo para você conseguir, né, executar bem os programas básicos seriam 4 GB, mas o recomendado, né, é no mínimo 8 GB de capacidade, que é a média que a gente encontra hoje no mercado, tá, pessoal?
Bom, então nesse vídeo eu expliquei um pouco sobre a memória RAM, tá, pessoal? Então algumas características que vocês devem observar, né? Qual que é o seu funcionamento, tá?